TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos falar com um dos maiores criminalistas do Brasil, que tem uma experiência incrível na área de defesas criminais, na área muito profunda de júris e, acima de tudo, um militante da área do direito, que é um exemplo para nós, aqueles que militamos e principalmente aqueles que estão começando a carreira. Bem-vindo ao nosso programa, Zanoni de Oliveira. Satisfação que tu estás aqui em Lajeado hoje, né, falando no Fala Jurídica. Vamos trocar uma ideia da tua carreira e principalmente já que o meu programa ele atinge essencialmente as carreiras jurídicas. Queria saber primeiro a tua trajetória, porque me dá conta que também começou assim, como a maioria dos grandes advogados, de forma muito humilde, né? E hoje tu é um representante máximo, principalmente no solo de Minas Gerais, centro-oeste do país e centro do país, como um dos maiores tribunos do Brasil. Como é que foi essa tua carreira meteórica? E depois nós vamos falar no segundo programa sobre os grandes casos que tu defendeu. Mas eu queria saber, assim, como é que foi toda a tua construção intelectiva, que tu chegou nesse estágio tão novo, que tu não tem mais de 45 anos, né? E de uma expressão tão forte como tu é hoje nas defesas criminais no Brasil. Como é que tu chegou a isso? Como é que foi a tua história de vida? Boa tarde, Merria. É um prazer incomensurável estar aqui na TV Informativo, falando com você e dirigindo aqui algum conhecimento para o telespectador do Fala Jurídica. Falar da advocacia criminal, para mim, é motivo de muita satisfação, é motivo de júbilo. A advocacia criminal, ela está no sangue, desde quando acorri até a Faculdade de Direito, desde do primeiro período, o sonho sempre foi o mesmo. Defender alguém no tribunal do júri. Então, eu queria ser um advogado criminalista, mas principalmente eu queria estar ali, na arena da palavra, na casa do povo, como diz a Constituição Federal, porque cabe ao júri, todos sabem, por força de uma cláusula pétrea, artigo 5º, inciso 38, a competência mínima de julgar os crimes dolosos contra a vida, o homicídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto, e os demais crimes conexos. Mas esses 4 são os delitos dolosos contra a vida e são julgados não por um juiz de direito, e sim pelo júri, pela sociedade local. Esse júri ele é formado por 25, na verdade o tribunal de júri é formado por 26, um juiz togado e 25 jurados. Desses 25 jurados, nós selecionamos 7 que vão formar o conselho de sentença. Esses 7 não proferem sentença, proferem o veredito, verdadeiramente dito. E essa é a nossa paixão. Desde do primeiro período na Faculdade de Direito, a nossa meta optata era o Tribunal do Júri. E o que te levou, quando criança, porque a gente, geralmente, as pessoas que vão no júri, eles têm uma visão muito assim, de cinematográfica, né? Eles acham que o que vem na TV é o que representa, às vezes, no mundo real. Às vezes até chega a ser igual, né? Tem coisas que aparecem no júri que nem aparecem na TV, de tão fantástico. Mas o que te levou, enquanto jovem, a buscar essa profissão? Isso já, desde criança, já tinha esse ímpeto, assim? O que mais, assim, alicerçou essa minha volição de ser tribuno do Tribunal do Júri é uma questão que eu acho assim fundamental e é uma responsabilidade que todos nós criminalistas, porque você também é criminalista, conhecido, notório em todo o país, Merria. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver, presenciar e testemunhar o seu trabalho na tribuna, especialmente no Tribunal do Júri, e nós sabemos que pesa sobre nossos ombros a carga de defender a liberdade de alguém e ser a última esperança de um ser humano. Isso quando criança tu já tinha isso aí? Eu já tinha isso em mente, eu queria ser a última esperança daquele jogado na sarjeta, daquele repudiado, daquele execrado, daquele menoscabado, daquele em que
Se errou, queria justificar. Se errou, já arrependido, queria ali um perdão, queria ali uma reprimenda menor. Eu queria estar ali, eu queria estender a mão para aquela pessoa que estava ao largo da sociedade, que estava abandonado. E com base nisso, visando isso, eu comecei o trabalho de preparação humanística para atuar no Tribunal do Júri. E aí começou, porque eu sempre às vezes digo para as pessoas, e para os meus entrevistados, e tu também é um exemplo disso, é uma coisa que já não nasce com a pessoa, ou muitas vezes nasce, mas a luta pela liberdade, que eu acho que o que tu tem e que nasceu contigo é aquela busca da justiça com liberdade, né? Tu quer buscar a justiça com liberdade. Mas nós temos um programa, nesse programa especialmente, nós temos muitos estudantes e telespectadores que querem saber assim, para se chegar hoje a ser um bom profissional, né? E eu te digo da tua pessoa que atua praticamente todo o Brasil e com muita intensidade. Eu acho que tu tem para cada dia da semana 1 ou 2 júris em todo o Brasil, né? Como um jovem estudante tem que se preparar para chegar no estágio que tu chegou? Como se faz isso? Explica para nós isso. Boa aí. Pergunta, Merri. Eu tenho até eu tenho 2 livros, um livro de processo penal e um livro de direito penal. Já estão esgotados, eu estou até dando uma reformulada, mas tem um livro que eu estou escrevendo que hoje ele está no formato de uma palestra até grande, que se chama Os Desafios da Advocacia Criminal. Se nós tivermos outra oportunidade, eu terei prazer em voltar aqui ao seu programa e falar um pouco dos desafios da advocacia criminal. Mas essa sua pergunta, ela nos coloca num ponto hoje nodal, no âmago, no cerne da questão da faculdade de Direito, qual seja. Como o jovem é preparado hoje na faculdade de Direito? Para a advocacia, para a administração do escritório de advocacia, praticamente zero. Primeiro, Merria, com a reforma do Código de Processo Penal, nós tivemos 3 leis que robustamente, de forma profunda, elas reformaram o Código de Processo Penal. E na questão da inquirição das testemunhas, o Código de Processo Penal, ele abandonou a antiga forma presidencialista. Como era isso? As partes, seja o promotor de justiça, seja o advogado, formulavam a pergunta e direcionavam essa indagação, essa pergunta ao juiz presidente, e esse a dirigia, a formulava a testemunha. Hoje, nós temos a figura do cross-examination. Nós acabamos plagiando um sistema que já é o sistema francês, que já estava a vigiar nos Estados Unidos. Hoje nós temos o cross-examination, em que as partes inquirem diretamente a testemunha. E se você verificar na grade curricular das faculdades de Direito, você não encontra uma cadeira que se chama uma cadeira de inquirição. De confrontação. Porque nos Estados Unidos existe, se você pegar Harvard, Columbia, você verifica lá confrontation. Você verifica que há essa cadeira. Nós não temos. Hoje o sujeito sai da faculdade de Direito e vai paulatinamente, aos poucos, na militância jurídica do dia a dia, aprendendo a inquirir. Sofrendo todos os percalços. Sofrendo tal, mas enquanto isso ele vai errando muito. Por quê? Porque não treinou na faculdade de Direito. Além disso, um desafio muito grande, muito importante para quem está pensando, para quem tem esse sonho aí, almeja ser advogado, é que a faculdade de Direito alguma no Brasil prepara o aluno para administrar no escritório de advocacia. Correto. Faculdade nenhuma ensina para o aluno o seguinte, que se ele saindo de lá, passando na OAB e possuindo a carteira, estando regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e se ele abrir um escritório, todo mês ele vai ter o aluguel da sala, ele vai ter o condomínio, ele vai ter o salário da estagiária, o valor do telefone, a conta da telefonia celular, é o lanche, é o almoço, é o terno, é a gravata, porque nós temos uma indumentária, é a beca, já
falando para o seu aluno que o juiz veste toga, nós advogados vestimos becas. Então, eu até erro muito com isso, mas vamos... Por isso que a gente fala, né, a carreira togada, ou seja, a carreira da magistratura, nós usamos becas. Então, a faculdade não prepara o aluno para isso. Agora, independentemente dessa questão de administração do escritório, pela experiência que eu tenho como professor de cursinho preparatório, seja da OAB, seja de concurso público, ou em quase 2 décadas de cátedra na faculdade de Direito, seja lecionando Direito Penal, seja lecionando Processo Penal, uma coisa eu posso direcionar para o seu telespectador, principalmente você, aluno de Direito. Existe, não importa a faculdade, não importa o professor, a faculdade, o professor, o corpo docente, ele vai mostrar o caminho. Mas se existe um segredo no direito, o nome é leitura. Ler, ler e ler. O segredo é reiteração, o segredo é repetição. Leia tudo. E se você quer se tornar um criminalista e, de forma vertical, especializar a cognição no tribunal do júri, tentar, além do material jurídico, que não é fácil, que é vasto, tentar também abrir um leque para a parte humanista. Então, é bom o aluno sempre estudar um pouco de psicologia, estudar um pouco de psiquiatria. Isso daí, na questão dos inimputáveis, é condício sine qua non. Uma pessoa que tem uma militância, se ela não souber discorrer, o artigo 26 do Código Penal, ele diz: é isento de pena o agente que, por doença mental, e aí, uma esquizofrenia paranoide, catatônica, se o sujeito não souber isso, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto que nós poderíamos colocar um silvícola, ou retardado, poderíamos colocar um oligofrênico. Uma oligofrenia. A oligofrenia hoje, ela não tem mais aquela questão, tá igual a hanseníase. Era lepra, né? Leproso, a medicina agora mudou para hanseníase. É eufemismo, continua sendo leproso. A mesma coisa da oligofrenia. Oligofrenia alta, média. Se você verificar mesmo ali, estudando a psiquiatria, você vai verificar que é o idiota, é o cretino, é o imbecil, é o retardado mental, que a gente, na lida diuturna da advocacia criminal, a gente se depara. Então é isento de pena quem? Por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, porque todo mundo sabe que o crime, a conduta delitiva, ou ela é comissiva ou ela é omissiva. Sim. Mediante ação ou omissão, era, nesse tempo, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Então, se o sujeito não souber analisar os casos de inimputabilidade, e aí entra o menor, entra o caso da embriaguez completa, oriunda de caso fortuito ou força maior, e entra aqui no caso o louco. E a semi-imputabilidade, aqui é que eu chamo a atenção do seu telespectador. A gente tem CID para isso, a medicina traz um CID para isso, mas a psicopatia, ela coloca muitas vezes o seu constituinte, aquele que vem a agredir um bem jurídico protegido, tutelado, ou expor a risco, expor a perigo, então pratica um delito ou uma contravenção penal, muitas vezes essa pessoa, ela padece uma psicopatia. E dentro da psicopatia, nos psicopatas, nós temos aquele grau mais elevado que é o sociopata, de inimigo da sociedade. Então, se o aluno não for para essa área também, da psiquiatria, da medicina legal, o sujeito, ele é alvejado com um tiro. E aí? Sim. A ferida é uma ferida contusa, uma ferida perfurante, uma ferida cortante, uma ferida pérfuro-contusa. Se o operador do direito, ao visualizar aquele orifício de entrada num projétil de arma de fogo, se ele não estudar, se ele não procurar medicina legal, ele não sabe. E com a sua experiência, eu sei, você bateu um olho num cadáver, você verifica.
se o tiro foi de cima, se foi de baixo, se foi a queima-roupa, se o tiro foi encostado, se tem zona de tatuagem, zona de chamuscamento, zona de nego-fumo. Então tudo isso a gente socorre aonde? Na medicina legal. A mesma coisa aquela questão de estudar os sentimentos da pessoa. Olha como é difícil a gente falar de amor. Mas não só de amor, aquele amor carnal, o amor de Afrodite, aquele amor erótico, mas também o amor de mãe, o amor de uma avó, o amor de um pai em relação ao filho. Falar num tribunal de júri sobre ciúmes, uma coisa que corrói e que pode atingir a qualquer ser humano, porque todos ostentam um coração, então qualquer um é capaz de amar. Então se a pessoa no tribunal do júri não consegue discorrer sobre isso, sobre ciúmes, sobre vingança vindita, que é comida a pratos frios. Então, isso daí me ri. Eu sei que para você eu tô malhando em ferro frio, mas para o seu telespectador, para o aluno de direito que está te assistindo, isso daí é importantíssimo, é de fundamental relevância. Então, se você que está aí agora assistindo esse programa tão aplaudido aqui nesse estado maravilhoso, eu digo, a solução, o segredo é um só: leitura, é ler e ler muito, 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 muito. Muito além, não é ler só para a prova, não. É ler romance, é ler Machado de Assis, é ler Camões, é ler, é leitura. Isso daí, o sujeito ele vai começando a construir uma base intelectual, com o tempo ela começa a exalar. Até na verborréia que o sujeito coloca para fora. Então, é assim que a gente forma o criminalista. Seja ele, se depois ele vai partir para o lado da magistratura, para o lado do Ministério Público, nós temos expoentes de escola no Ministério Público, na magistratura, a magistratura mesmo do Rio Grande do Sul é uma magistratura maravilhosa, tem juízes, desembargadores excelentes, pessoas assim, eruditas, sábias, e são ovacionadas por onde passam pelo Brasil. Nós temos aqui nesse estado autores de obras jurídicas de renome internacional. Então, para o seu aluno, respondendo à sua indagação, o segredo é um só: leitura. Leia, você não vai se arrepender. E leia muito. Doutor Zanoni, e toda a estrutura intelectiva que a gente tem, que teve nas universidades e tem no dia a dia, até inclusive aqui nós temos grandes universidades, aqui nós temos Univates, tu mesmo disseste, e eu confirmo contigo, eles dão apenas as luzes do caminho, né? Nós vamos seguindo as luzes que nos deram, porque o caminho quem faz somos nós. Mas hoje mesmo no mundo profissional, né, eu vejo que eu vejo tu, porque tu frequenta o litígio da tribuna dia a dia, e aí a mente daquele que está ali dentro tem que ser rápida. Hoje, tu mesmo não te conforta sem estar estudando, né? E eu te faço a seguinte pergunta: hoje, dentro das escolas do direito, porque eu vejo uma transformação na ordem defensiva, eu digo na ordem defensiva, na ordem de julgar, eu vejo que a sociedade como um todo, o júri já não é aquela resposta que a sociedade quer ter, porque muitas vezes nós temos crimes. E também tem a resposta que eu dou a essas pessoas, que o júri não é a solução dos problemas. Mas me parece que com o aumento da criminalidade, doutor, e o júri como existência de defesa ou como existência de culpabilidade, me parece que o povo, na verdade, começa a desacreditar a justiça nesse sentido. Onde nós vamos meter aqueles criminosos que está sendo cometido dia a dia? Como é que tu vê essa estrutura? Será que o júri, de certa forma, ou os processos penais não está meio facilitando essa onda de criminalidade? Veja bem, faço eu como entrevistador essa pergunta, né? Será que não está sendo muito frouxa a situação em razão dos crimes que estão cometendo no Brasil? Não, Merria, eu não acredito não. Eu falo isso para todo aluno e também para a minha assistência. Eu dou palestra o Brasil afora, e aonde eu ocupo a tribuna, eu faço questão de dizer que o Brasil não é um país da impunidade. Quem é operador do direito acredita no sistema, acredita na lei, e a lei está aí. Está aí.
Os presídios estão lotados. Estão cheios. Eu sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários em Minas Gerais, da OAB, da Ordem dos Advogados Seccional Minas Gerais. E eu tenho autoridade para falar. Os presídios estão lotados. A população carcerária a cada momento só aumenta. Só aumenta. E uma coisa que a gente tem visualizado nos últimos 10 anos, Mejia, é que não tem só pobre mais não, no sistema carcerário não. Tem empresário, tem profissional liberal, então a lei ela está alcançando todo mundo. Que bom. Acontece que o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal diz que ninguém será privado de sua liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. Então nós precisamos de um processo. A pessoa é investigada pela polícia judiciária, ou seja, a polícia civil, seja ela civil estadual, seja ela civil federal. E depois que o inquérito policial fica pronto, ele é remetido para a justiça e o juiz dá vista para o titular dominus litis, que é o Ministério Público, seja um procurador da República na esfera federal, um promotor de justiça na esfera estadual. E aí ele vai deflagrar a ação penal, oferecer a denúncia, se a ação penal não for privada. Mas o que a gente tem visto é que não há impunidade. Não há impunidade. Se o Ministério Público consegue prova de autoria e materialidade, as denúncias estão sendo oferecidas. O processo pode até demorar 4 anos, 2 anos, 7 anos, 10 anos que seja, mas resposta penal está sendo sim levada a efeito à sociedade. Se você duvida disso, meta a mão no 38 e vai assaltar. Pode dar certo na primeira, na segunda, uma hora você vai cair. Na hora que cair, meu amigo, o Estado vai se fazer presente. A lei vai se fazer presente. E ela tem sim o condão de segregar a liberdade do cidadão. Então, se violar a lei, o direito penal está aí. O Estado está presente, a polícia está presente. Agora, por questões sociais, aí a gente tem que ir lá na fonte disso tudo. Não é a questão, o problema é muito mais... Não é um problema jurídico, podemos dizer assim, seria Sim, o problema é mais social do que jurídico. Claro. O problema não está na lei. A lei do país é muito branda. Tudo bem, artigo 75 do Código Penal diz que ninguém ficará preso por mais de 30 anos. Ok. Agora, qual que seria o suficiente? 40? 50, como no México? Qual seria o suficiente? Para o senhor, qual seria o suficiente? Não, os 30 anos. Os 30? 30 anos muda a pessoa. Hoje, o tempo está passando muito rápido, Mejia. A evolução das coisas, tudo está acontecendo de forma assim, avassaladora, de forma muito rápida. É uma correria enorme, até por conta da globalização, dessa informática, dessa tecnologia desenfreada, que a todo momento está chegando coisa nova para nós, e a informação nos é chegada de todo lugar. A gente é bombardeado do momento que a gente acorda de manhã, a gente é bombardeado com informação o tempo todo. Antigamente, você falava assim, fulano não é da geração da sua mãe. Aquele rapaz não é da geração da sua avó, não é da geração do seu tio. Por quê? As gerações mudavam a cada 25 anos. Então, se uma pessoa fosse 25 anos mais velha do que a outra, essa pessoa pertencia o quê? A outra geração. Então, seriam pessoas de gerações distintas. Hoje é muito rápido. E hoje é muito rápido. Então, isso está encurtando para 15, 10 anos. Muitas vezes nós temos aí a mãe que teve uma filha, por exemplo, com 17 anos. Com 17 anos. A mãe agora, com 33, 34, está frequentando a balada do lado da filha. Estão dentro da mesma geração e a gente está visualizando isso. Então as coisas mudam e tem mudado de forma muito rápida. Mas, voltando à questão primeira que nos foi colocada, o Estado se faz presente, não há uma impunidade. Se alguém cometer um crime, se alguém violar
um bem jurídico tutelado, tenha certeza, o Estado vai se fazer presente. Os nossos presídios estão lotados, Merria, lotados. Hoje o problema... Não, aqui em Lajeado, do Alto Taquari também é assim. O que nós assim. precisamos mudar agora é a forma de execução penal. Mais uma coisa que eu gostaria de direcionar. O seu telespectador, ele sabe, a pena tem 3 finalidades. 3. Tem gente que fala até que tem 4. A finalidade principal, a finalidade básica, e a pena foi criada com esse princípio, é o princípio retributivo, é o caráter retributivo. Ou seja, retribuir um mal por outro. Retribuir, causar mal a quem cometeu o crime. Ou seja, se o sujeito, hoje nós temos aí penas privativas de liberdade. Então, para o sujeito que furtou, para o sujeito que roubou, 7 anos da liberdade, vai ficar 7 anos preso, 10 anos preso, 5 anos preso, um mal por outro. Ele praticou um mal a alguém e vai sofrer um mal. Então esse é o caráter retributivo, é o caráter de vindita, de vingança da pena. Toda pena tem esse caráter de expiação, expiar o pecado. Isso está na Bíblia. Sim. O segundo caráter é o caráter pedagógico, ou seja, é mostrar para os demais cidadãos, é demonstrar, mostrar, externar para a sociedade que aquele que cometeu o crime, por isso que tem caráter exemplar, caráter pedagógico, é mostrar para a sociedade, principalmente para aquela sociedade na qual o delinquente estava inserido antes do crime, ou então para aquela sociedade na qual ele delinquiu. Por quê? Porque existindo essa resposta estatal, mesmo que ela demore um pouco, mas existindo, não havendo impunidade, ou seja, passado 4 anos, 5 anos, com o devido processo legal, com os recursos, com todas as ações penais cabíveis, mas uma hora isso vai transitar em julgado, e existindo essa resposta penal, para aquela localidade, para aquela sociedade onde o crime foi cometido, para aquela população, a resposta estatal se faz presente. Então esse efeito da pena, qual seja o efeito exemplar, o efeito pedagógico, de exemplo, para mostrar para aqueles que quem cometer um crime daquele quilate, daquela magnitude, naquelas circunstâncias, vai sim sofrer uma resposta penal. Essa é a segunda finalidade. E a terceira, que muitos acham que essa é a finalidade, hoje a finalidade maior, é resgatar, ressocializar, trazer para o nosso meio aquele que dele se desgarrou. Então é ressocializar. E a gente sabe, infelizmente, que com esses presídios lotados, você, como criminalista, sabe disso. As nossas penitenciárias, os nossos presídios, as nossas cadeias são verdadeiras masmorras. Os direitos humanos são desrespeitados. Eu não estou querendo que o sujeito seja tratado a picanha, a filé mignon, mas é ter um espaço, ter um horário de banho de sol, ter direito a saúde até dentro do sistema. A saúde, a higiene, a questão das visitas íntimas. Se o sujeito tem uma esposa, a esposa tem o direito de ter um encontro íntimo. O preso, ele perde a liberdade, mas ele não perde os demais direitos. Tanto que ele não pode ser chamado por número. É proibido. Isso está na LEP. Não tem como chamar, 266 ou 44. Isso não existe. O sujeito tem que ser chamado Manuel, ou Ângelo, ou Antônio. É proibido chamar. Então, o sujeito só perde a liberdade. Nós temos que ter essa consciência. A gente tem que abrir a nossa mente para isso. Mas que essa questão da impunidade, que no Brasil hoje vigora um sentimento de impunidade, eu digo para o seu telespectador, isso é uma falácia. O Estado está presente e vigilante. Doutor Zanoni, tu vês como passa rápido o tempo desse programa, deste uma aula aqui para nós, e nós vamos ver se na próxima semana mais nuances e mais coisas interessantes, e eu quero botar a baila aqui sobre os grandes crimes que tu defendeste e os crimes que estão acontecendo em Lajeado, que são muitos e que não tem solução, pelo menos que tu possa nos ajudar numa análise de o que fazer ou como entender. Então, até o nosso pós-programa, doutor Zanoni. Merria, eu agradeço o convite ao telespectador e digo, será sempre uma alegria retornar aqui ao Fala Jurídica, e boa tarde para todos.
Bem, vocês viram como é interessante ter uma pessoa inteligente que fez uma análise muito profunda com relação à estrutura criminal do nosso país. Nós teremos esse nosso convidado no próximo programa. Até mais.